santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Com este versículo maravilhoso e poderoso da palavra de Deus, eu cumprimento a todos os irmãos queridos, os irmãos amados, os irmãos presentes e os irmãos ouvintes, com a doce paz do nosso amado e querido Salvador. Aleluia! Que maravilha! Muito bem, eu quero neste momento pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus, para a nossa meditação com o Senhor neste momento de glória, de bênção, de vitória, em que estamos diante do texto sagrado da palavra de Deus. Esta mensagem que vai ser ministrada agora, que tem o tema: Deus aborrece o divórcio. Meu Deus do céu, que tema forte, que tema poderoso. É este tema que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Vamos então ler a Santa Bíblia. Nós vamos ler apenas um pequeno versículo. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejas desleais. Aleluia! Eu quero pedir atenção dos irmãos presentes, dos irmãos ouvintes, para a meditação da palavra de Deus, que nós vamos transmitir agora, sem rodeio, sem teologia, sem gritaria, aleluia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento e conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, o texto sagrado que nós lemos diz que Deus aborrece
o divórcio. Mas por que Deus abomina o divórcio? Por que Deus aborrece o divórcio? Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio abre a porta para o adultério. A pessoa que se divorcia e casa de novo, ela passa a viver em adultério. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Malaquias 2, versículo 16. Preste atenção, esta palavra eu não é o pastor Nonato, não. É o próprio Senhor falando. É o próprio Deus falando. Malaquias 2, versículo 16. É Deus falando. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Então Deus, Ele aborrece, Ele odeia, Ele abomina o divórcio. É Deus falando. Presta atenção para o texto sagrado da palavra de Deus, onde o Senhor vai estar falando com os moradores da terra, onde o Senhor vai estar falando com os moradores do mundo. Presta atenção, porque Deus está falando. Malaquias 2, versículo 16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejam desleais. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, os líderes religiosos de Israel, eles tinham este costume, eles tinham esta prática de se divorciarem e casarem quantas vezes eles queriam. E Deus levantou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio. E o mesmo Deus que usou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio no passado, é o mesmo Deus que vai estar falando com os moradores da terra agora, com os moradores do mundo. Aleluia, não mudou nada. É o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da minha alma, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o Deus que me chamou das trevas para a luz. Santo, santo, santo é o Senhor. Presta atenção, irmãos amados, irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes. A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 5,
versículo 37, disse o Senhor Jesus: seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. Que palavra poderosa, que revelação tremenda, que a revelação da palavra de Deus. O divórcio é obra do maligno, é obra do diabo, aleluia, é obra de Satanás, porque não pode ser de Deus, não pode ser de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. Quando um casal, aleluia, quando um homem e uma mulher se apresentou no tribunal para se casar, ele fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e a palavra de Deus. E ele prometeu no juramento que seria fiel em tudo, até a morte. Então, só a morte pode separar um do outro. E nada mais. E nada mais. Ninguém pode, ninguém tem o poder de separar um casamento perante Deus. Ninguém, disse o Senhor Jesus. Ninguém. Ninguém tem este poder. Ninguém tem esta autoridade diante de Deus, perante Deus, perante Jesus, perante o Espírito Santo, perante as Escrituras Sagradas. Ninguém tem este poder de separar um casamento. A Bíblia diz que só a morte. Você fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e perante a palavra de Deus. Você fez um juramento com a tua própria boca, com a tua própria língua. Agora, o Senhor está dizendo: seja as vossas palavras sim, sim, não, não. Porque o que passa disto vem do maligno. Então está comprovado que o divórcio é obra do diabo. Você fez um juramento, você prometeu, e agora tu está voltando atrás com a tua palavra. A Bíblia diz que é do maligno. Sim, sim, não, não. O que passa disto vem de procedência maligna. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, preste atenção à palavra de Deus. A Bíblia diz, Mateus 19, versículo 5, diz o Senhor Jesus, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é uma instituição divina. O casamento
uma instituição divina. O casamento é aprovado por Deus. E o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Aleluia! Presta atenção que o casamento é uma instituição divina. O diabo não quer que o homem, a mulher se case, não. O diabo quer que o homem viva amigado, viva na prostituição, viva no adultério, viva na fornicação, viva no pecado, viva no erro e na maldade contra Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, o casamento é uma instituição divina. A Bíblia diz, São Marcos, capítulo 10, versículo 7, disse o Senhor Jesus: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Marcos 10, versículo 8, e serão os dois uma só carne. Marcos 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Presta atenção que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que ajuntou, foi Deus que uniu. Então aquilo que Deus, aleluia, fez, aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar, não. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ninguém pode, ninguém tem este poder diante de Deus de separar um casamento. Ninguém, só a morte, porque foi feito um juramento, ser fiel até a morte. Irmãos queridos, quando uma pessoa casou, ela fez um juramento, ela prometeu ser fiel um ao outro, ser fiel em todos os momentos da vida, ser fiel até a morte. Aleluia! A Bíblia diz, Gênesis 2, versículo 24, diz o Senhor: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e une-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Irmãos queridos, irmãos amados, quando o homem casa com uma mulher, os dois é uma só pessoa. Aleluia! É uma só carne. Isto é uma união, é uma instituição divina o casamento. Aleluia! Presta atenção que Deus, Ele não vai destruir aquilo que Ele fez. Ele não vai separar aquilo que Ele uniu. Ele não vai destruir aquilo que Ele abençoou. Aleluia! O casamento é uma bênção de Deus. O divórcio é obra do diabo, é obra de Satanás, porque o diabo quer que o homem viva no pecado contra Deus, porque o diabo quer que a mulher viva no pecado contra Deus. Aleluia!
Preste atenção. A Bíblia diz, Efésios 5, versículo 31, diz o apóstolo Paulo: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia! É uma só carne, é uma só pessoa, o homem e a mulher. Depois do casamento, casou, está casado, os dois é uma só pessoa. Só a morte pode separar um do outro. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Romanos 7, versículo 2, diz o apóstolo Paulo: por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Meus queridos, meus amados, meus presentes, meus ouvintes, quando a mulher casa com o homem, ela está sujeita a ele toda a sua vida. Pela lei, ela é sujeita ao seu marido enquanto ele viver. Está ligado a ele pela lei, sujeito a ele pela lei, enquanto ele viver. Aleluia! Presta atenção, meus queridos e meus amados. Mas se o marido morrer, aí ela está livre da lei do marido. Somente a morte separa o marido da esposa. Somente a morte separa a mulher do esposo. E mais nada. E mais ninguém. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Romanos 7, versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Milhões e milhões de ouvintes, preste bem atenção, que só a morte separa. Só a morte separa um do outro. Aleluia! Só a morte separa o marido da mulher. Só a morte separa a mulher do marido. E mais nada. E mais nada, e mais nada. Misericórdia, Senhor. São milhões e milhões e milhões de almas em vida que o diabo está enganando com o divórcio. Quando uma mulher se casou com um homem e se separou dele e passou a viver com outro homem, e o esposo dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros, aleluia, não herdarão o
no reino de Deus. O diabo está enganando as almas. Satanás está enganando as almas com o divórcio. O divórcio é obra do diabo. Presta atenção, meus amados e queridos irmãos presentes e ouvintes. Da mesma maneira, o homem, se o homem se casou com uma mulher e ele se separou dela e se uniu com outra mulher, e a mulher que ele casou primeiro estiver viva, ele está em adultério. Está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Presta atenção às palavras do Senhor Jesus. A Bíblia diz, Lucas 16, versículo 18, diz o Senhor Jesus: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Presta atenção, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes. O Senhor Jesus disse qualquer. Quando Jesus diz qualquer, Ele está falando globalmente. Ele está falando globalmente. Seja crente ou não crente, seja grande ou seja pequeno, seja rico ou seja pobre, seja preto ou seja branco, qualquer, diz o Senhor Jesus, qualquer. Meu Deus do céu, são milhões e milhões e milhões de almas e vida que o diabo está enganando com o divórcio. Meu Deus do céu. Mas através de ouvir a palavra de Deus, Deus liberta, Deus transforma, Deus resgata, Deus salva, Deus desfaz as obras do diabo, porque as pessoas estão cegas. O diabo cegou os moradores da terra. Aleluia. Para eles tudo é normal, mas está tudo errado. É pecado. O divórcio é pecado. Quando uma pessoa divorcia, casa com outra pessoa, está no adultério, está no erro, está no pecado, está com a alma comprometida, está com a salvação comprometida. Meu Deus do céu, é Deus, é Deus, é Deus que está falando agora com os irmãos presentes e os irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. A Bíblia diz, São Mateus 5, versículo 31, diz o Senhor Jesus, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio, Mateus 5, versículo 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casa com a repudiada comete adultério.
Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, quando o Senhor Jesus usou esta expressão, a não ser por causa de prostituição, é porque não tem acordo, não tem motivo para a separação matrimonial em um casamento. Por quê? Porque a pessoa casada não se prostitui. Não existe prostituição em um casamento. Existe adultério. Porque a pessoa casada não se prostitui. Não. Se uma pessoa casada fizer relação fora do seu casamento, isso é adultério e não prostituição. Ela não está se prostituindo, ela está adulterando. É por isso que Jesus falou desta maneira. A não ser por motivo de prostituição. Não existe prostituição, porque não existe. Por isso que Jesus falou desta forma. Porque não existe prostituição no casamento. Quando a mulher é infiel com o marido, ela não está prostituindo, ela está adulterando. Quando o homem é infiel à esposa, ele não está prostituindo, ele está adulterando. Então não existe acordo. Aleluia. O único acordo é o perdão. É o perdão. É um perdoar o outro. Aleluia. É melhor perdoar do que ser lançado no fogo eterno no último dia. É melhor se humilhar. É melhor se humilhar. É melhor perdoar do que ser condenada no último dia. O que é isso, pastor? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Presta atenção. Vocês estão ouvindo uma mensagem pregada sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para salvar a tua alma, que o diabo está enganando com o pecado. A Bíblia diz, Marcos, capítulo 10, versículo 11, diz o Senhor Jesus, ele respondeu, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. Marcos 10, versículo 12. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Meu Deus do céu! Misericórdia! Veja, são milhões e milhões e milhões de almas em vida que Satanás está enganando com o divórcio. A pessoa que divorciou e casou de novo está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se não herdam o reino de Deus, vai herdar o quê? Se não herdam o reino de Deus, vai herdar o quê? Aleluia! Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, Manaus. Deus está falando com você, Amazonas. Deus está falando com você, Brasil. Deus está falando com você, moradores da terra, moradores do mundo. Aleluia.
Deus é Deus. Deus tem um poder. E Ele fala como quer falar. E Ele usa quem quer usar. E Ele opera como quer operar. E operando Deus, quem impedirá? Presta atenção. Aleluia. A Bíblia diz, Mateus 19, versículo 7, disse o Senhor Jesus. Perguntaram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Irmãos presentes, irmãos ouvintes, os fariseus, os judeus, os saduceus, os escribas, eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe respondeu na hora. Jesus respondeu na hora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Mateus 19, versículo 8, respondeu-lhe ele. Observe a resposta de Jesus para os fariseus. Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, o divórcio que autorizou foi Moisés, e não Deus, e não o Senhor, e não o Espírito Santo de Deus, não, foi Moisés, por causa da dureza dos corações dos filhos de Israel. Moisés autorizou eles, Moisés liberou eles para eles se divorciarem e casarem. Mas no princípio não foi assim. Deus não mandou, Deus não autorizou, Deus não permitiu. Porque Deus não vai abrir a porta do pecado para o homem viver no pecado. Deus não vai abrir a porta do pecado para a mulher viver no pecado. Aleluia. Deus, Ele odeia o divórcio. Deus, Ele aborrece o divórcio. Deus, Ele abomina o divórcio. Aleluia. A Bíblia diz, Mateus, versículo 9, Mateus 19, versículo 9. Não é o pastor Nonato falando, é Jesus. Não é o pastor Nonato, não. Mateus 19, versículo 9. É Jesus falando. Eu vos digo, porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Meus queridos, quando o Senhor Jesus usou esta expressão, porque não tem acordo, não existe prostituição em um casamento. Não. Os conselhos do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus é que o marido não deixe a sua mulher e que a mulher não deixe o marido, mas que reconcilie um com o outro. Este é
é o conselho do Senhor. Esse é o conselho do apóstolo. Esse é o conselho do pastor Nonato, que está na responsabilidade agora de transmitir o recado, a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. É melhor reconciliar um com o outro. É melhor se humilhar um com o outro e alcançar a misericórdia de Deus. E alcançar a compaixão, a bênção de Deus na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes, os conselhos do Senhor, os conselhos do apóstolo Paulo, os conselhos do pastor Raimundo Nonato, como pregador da palavra de Deus, 27 anos de pregação. Eu tenho convicção, eu tenho certeza da palavra de Deus, que é fiel, verdadeira e poderosa para salvar a tua vida, para salvar a tua alma, se você crê no poder da palavra de Deus. Eu tenho convicção que é Deus que está falando. Eu tenho convicção que é Deus que está dando a palavra para transmitir